Olha, o livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Depois nós vamos usar a Bíblia, linguagem de hoje, tá? Isso daqui é só uma revista corrigida. A palavra diz assim, olha, presta bastante atenção. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Então, na medida que você vai conhecendo Deus, Ele vai vindo até você, Ele vai se aproximando de você, porque Deus, contrário daquilo que você imagina, de uma força sobrenatural, que vem, te pega, te joga no chão, te rola, manda para lá e manda para cá, não. Deus é o verbo. O verbo é a palavra, o verbo é a fonia. Então, na medida que você vai ouvindo a palavra, é como se Deus, Ele fosse entrando dentro de você. A palavra, ela vai te dando vida. Esses dias eu estava até dizendo que o nosso ouvido parece um útero, e no meio dele existe algo que parece um feto. Por quê? Porque as palavras de vida ou de morte entram por aqui, ó. Então, quando você escuta dizer, é momento de ouvir a palavra, você tem que deixar tudo aquilo que você está fazendo no celular do lado, e tem que procurar focar, prestar bastante atenção naquilo que o Espírito Santo quer te dizer, porque com certeza existem pessoas aqui que estão precisando ouvir a palavra, ouvir uma mensagem, se levantar. Eu tenho certeza que existem pessoas que se encontram caídas, desanimadas, prostradas, mas a palavra de Deus, ela é poderosa para nos levantar, nos encorajar, tirar a prostração. E não somente isso, a palavra de Deus revela para nós quem é Deus, quem é Jesus. Ora, por que os anjos lá no céu, eles vivem admirando Jesus, eles vivem chamando Jesus de santo, 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 santo? Eles não cansam de chamar Jesus de santo, não cansam de adorar Jesus. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eles olham para Jesus, eles lembram daquilo que eles viveram lá. Porque se você não sabe, os céus estava corrompido. Quem tomava conta dos céus? Lúcifer. E havia uma bagunça degeneralizada no céu. Não era Jesus que tomava conta dos céus, e os céus não estavam embaixo da autoridade de Deus, porque Deus, Ele habita na luz inacessível. O céu dos anjos é um céu, o céu onde Deus habita é na luz inacessível. Então, da mesma forma que nós temos o nosso mundo aqui, os anjos também tinham o mundo deles. E os anjos bagunçaram tanto no céu como na terra, ao ponto dos anjos não suportarem mais, e Jesus teve que descer para reconciliar tanto as coisas aqui da terra, como as coisas que existem lá no céu. E Ele vem, reconcilia as coisas aqui na terra, e reconcilia as coisas que estão lá no céu. Por isso que quando a oração do Pai Nosso foi uma oração que Ele nos ensinou, dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então você tem que pedir para Deus fazer na sua vida a mesma revolução, a mesma mudança, a mesma transformação que Ele fez lá no céu. Pai, que seja feita a tua vontade, assim como o Senhor fez no céu, cuidou do céu, libertou o céu, porque não havia nem a força, nem o poder do seu Cristo. Quem imperava lá era a serpente, e Satanás, e o dragão, e hoje eles não imperam mais. Que essa mesma vontade, que esse mesmo poder que operou lá no céu, Ele possa operar aqui na minha vida, na minha casa, entre a minha família, os meus parentes, os meus amigos, os meus irmãos, aonde eu trabalho. Mas só que o que acontece muitas das vezes é que as pessoas fazem até essa oração, mas elas fazem essa oração como pessoas religiosas. É muito fácil você fazer a oração do Pai Nosso, é muito fácil você ler o Salmo 91, o Salmo 23,
Ora, quantas são as pessoas que hoje se encontram dentro da igreja, mas são pessoas que vivem uma vida de frustração, de decepção. Elas nunca acontecem, você não vê acontecendo nada de novo na vida delas. Por quê? Porque até então elas são cristãos, crentes, evangélicos, não praticantes. Elas querem colocar em pauta ainda a agenda delas. Mas quando você descobre que o Senhor é o seu pastor, você descobre o que Jesus fez lá no céu e o que Ele pode fazer aqui na terra, através da sua palavra, porque tudo isso você descobre aqui na terra. Quando você descobre através da palavra o que Deus pode fazer, nossa, te liga um start, você no mesmo instante diz: olha, para Deus realmente não haverá impossível em todas as suas promessas, que aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu estou querendo, é nada em vista daquilo que Ele pode fazer, porque Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pensa, do que tudo aquilo que você pede. Você consegue entender? Mas para que você chegue a essa dimensão, você tem que conhecer a palavra. Por isso que a palavra diz: olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você não pode simplesmente ouvir a palavra aqui, sair daqui, entrar com michões nos seus ouvidos e você já ir embora para casa ouvindo pagode, forró, samba, falando palavrões, xingando a sua esposa, xingando os seus filhos. Não, você tem que sair daqui e continuar na sua mente ainda aquele período de reflexão. Você tem que sair daqui com a palavra viva, que nem aquele eunuco que foi ao templo, ouviu a palavra e ele não entendeu, mas na beira do caminho Deus enviou Filipe até aquele eunuco, e Filipe começou a correr atrás da carruagem dele. Olha, ele nem tinha chegado em casa, tinha saído do templo, mas saiu cheio de medo, cheio de dúvidas, saiu sem compreender de repente um monte de questões da vida dele, porque às vezes nós ficamos assim. Aí Deus manda Filipe ir atrás dele, e Filipe vai correndo atrás da carruagem, e de repente pergunta para aquele homem, eunuco: vem cá, você entende aquilo que você lê? Ele disse: não tem ninguém que me explique. Não sei se não deu tempo dele conversar com o sacerdote, com o pastor, com o bispo, com o apóstolo, eu não sei, eu só sei que ele não tinha entendido a palavra, e ele tinha sede da palavra. Ele não tinha entendido o que era para ele fazer, como era para ele agir, qual rumo seguir, qual horizonte. Ele não tinha entendido. Então Filipe sobe em cima daquela carruagem e começa a explicar para ele a palavra. E na medida que Filipe vai explicando, a palavra diz que os olhos dele se abrem e a graça de Deus entra dentro dele. Então você não pode chegar aqui, ouvir a palavra e sair daqui sem degustar. Você tem que fazer que nem boi. Já viu boi? Boi, ele come o alimento, come o capim, mas vira e mexe durante a noite, ele regurgita e continua mascando. Aí engole. Aí, até absorver tudo aquilo que a grama, aquela ração, aquele mato tem de proteína para oferecer para ele. Assim também é a palavra. Você vem na igreja, você não consegue entender. Então o que você tem que fazer? Você tem que sair daqui meditando, porque na medida que você vai meditando, você vai entendendo o quanto Deus é grande. Veja, não tem como você sentir medo, dúvida, receio. Não tem como você não acreditar que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo na sua vida. Quando você conhece a palavra, você descobre que Deus, Ele faz além da medida daquilo que você está pedindo. Ele nunca faz aquilo que você quer, pelo contrário, Ele faz além, muito mais, abundantemente aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos pedindo. Mas tem que haver o conhecimento da palavra. Quando você descobre que existe um Deus que acalmou uma tempestade, acalmou o mar, andou sobre as águas, você percebe que realmente para Ele não haverá impossível em todas as suas promessas, as suas palavras. Quando você lê e entende que existe um Deus que conversa até com as árvores, Ele olha para uma árvore que não tinha fruto e diz: olha, nunca mais nasça fruto em ti. E aquela árvore seca, da raiz até o topo, até as folhas, seca totalmente. Você fala: caramba, como pode? Quando você descobre um Deus que tem poder para ressuscitar um morto que já estava em estado de putrefação, 4 dias morto, e ele chega e diz para a irmã dele: olha, para mim não haverá impossível, Lázaro, vem para fora. E aquele homem sai.
e recobra o ânimo, e não perde as suas faculdades mentais, volta de forma sóbria, você fala: caramba! E quando você entende um que parece que é o menor de todos os milagres, que foi o primeiro milagre de Jesus. Nossa, quando eu leio aquela passagem na Bíblia que mostra que Jesus estava num casamento, e de repente ali naquele casamento que durava 5 dias, 6 dias, sabia que casamento de crente é assim? Vocês dois que ficaram noivos aqui, casamento de crente é assim, tem que durar 5 dias, 6 dias, 7 dias. Era o casamento do passado. Então eles providenciavam vinhos, bolos, pães, e os convidados ficavam ali porque eles vinham de longe, era tudo muito longe. Então quando havia um casamento, vinham pessoas lá da casa do Deus me livre, lá de onde o Judas tinha perdido a bota. Eles não podiam ser como nós, não tinha carro, não tinha moto, não tinha bicicleta, só tinha carros de boi. Quem tinha um cavalo era considerado um cara rico. Então era carro de boi, jumento, que mais? Cavalos, enfim, eles vinham de muito longe comemorar. A família daquela época era grande pra caramba, como as famílias daqui. Aqui parece que só metade da igreja é uma família. Esses dias aí, bispo, eu vou trazer minha família na igreja. Quando eu olhei, foi metade da igreja. Eu falei: dá para abrir uma igreja lá na casa deles. Ainda tinha essa essência. Então quando eles faziam um casamento, vinha gente de longe, de longe, de longe, e eles ficavam ali, pernoitavam ali, dormiam ali, e era questão de 5, 6, 7 dias de festa. E eu não sei o que aconteceu, mas de repente eles foram procurar o vinho, não sei se no primeiro, segundo, terceiro dia, mas aí disseram: olha, o vinho acabou. E não havia vergonha maior em um casamento do que você convidar os seus parentes, seus amigos, seus irmãos, e eles chegarem ali e o vinho acabar praticamente na metade da festa. E a mãe de Jesus olha para ele e diz assim: olha, só um milagre, deixa eu procurar meu filho. E diz: olha, o vinho acabou. Aí Jesus olha para ela e diz: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas depois de alguns minutos, Jesus ele pede talhas. Havia umas 6, 7 talhas de água ali, potes grandes. E Jesus vai, e em fração de segundos, ele transforma aquela água em vinho. Bispo, mas e aí? O que tem de interessante nesse milagre? A química. A química. Porque até em química Jesus é especialista. Veja, é meramente impossível a ciência, a química transformar água em vinho. É meramente impossível. Mas segundo alguns estudos, eles dizem que para que a gente consiga fazer isso, é necessário a energia, a fusão de 200 milhões de estrelas com a mesma radiação, o mesmo poder do sol, o mesmo brilho do sol. E levaria cerca de um dia para que essa fusão, essa radiação, essa transformação acontecesse. Era necessário um dia. Aí Jesus chega e em poucos minutos apresenta aquela água e transforma aquela água em vinho. Meu amigo, você não enxergar isso como um milagre, não enxergar isso como algo grande que Deus ele pode fazer na sua vida, é muita incredulidade. Você não tem direito de duvidar de Jesus. Você não tem direito de duvidar daquilo que ele pode fazer na sua vida. Não tem direito. Porque se você duvida é porque você não confia. Se você duvida é porque você não acredita. Se você duvida é porque você não conhece. Porque é impossível uma pessoa conhecer a palavra, conhecer Jesus, saber aquilo que ele fez e mesmo assim não acreditar que ele vai fazer na sua vida. E ele faz, ele pode fazer. Mas para que ele possa fazer, existem alguns requisitos. Existem algumas coisas que ele pede para nós. Por exemplo, no caso de Abraão, ele chegou para Abraão e ele disse assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Porque Deus sabia que ali onde Abraão estava, ele não ia prosperar, ele não ia para frente.
por causa de parentes, amigos, irmãos. E outra, quando Deus ele quer exaltar alguém, quando Deus ele quer abençoar alguém, Ele sempre abençoa aquela pessoa sozinha. A bênção é para você, está predestinada para você, está escrita para você. A sua história é sua. Muitas das vezes não é do seu marido, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, não, a sua história é sua. Então às vezes Deus, Ele nos leva para o deserto, para que Ele possa falar conosco. Deserto nunca foi um lugar de derrota. Ei, olha aqui para mim. Desertos, momentos difíceis, de angústia, tribulação, privação, nunca foi lugar de derrotas. Mas deserto sempre foi lugares de vitórias, porque foi no deserto que os heróis da fé resistiram à tentação, resistiram a Satanás e alcançaram promessas, venceram reinos e tomaram posse das promessas que Deus havia feito para eles. Então o mal de muitas pessoas é de quando chega no deserto, quando começa a passar momentos difíceis, de angústia, tribulação, é começar a achar que Deus não está com ela. Deus não está comigo. E na maioria das vezes no deserto, ao invés deles permanecerem firmes, o que eles fazem? Eles metem o pé e vai para o mundo lá fora. Eles vão gastar as suas energias aonde? Na cachaça, no cigarro, nas drogas, na química, nos bailes, nas festas, com amigos. E é como eu digo para você, o lugar mais seguro para você estar quando você está passando por momentos difíceis é na casa de Deus, é na casa do Pai, é na presença de Deus. Não existe lugar melhor quando você está correndo perigo, a não ser ficar pertinho de Jesus. Então não desista de Deus, não desista de Jesus. Encare o deserto com linha de frente, encare o deserto como sendo somente uma paisagem, como se fosse um pano de fundo. Porque Deus ele não precisa de ambientes bonitos, lindos, maravilhosos para fazer milagres na nossa vida. Ele já provou isso. Ele não precisa que o mar esteja calmo para Ele te abençoar. Ele não precisa que você esteja num oásis para Ele te abençoar. Deus ele te abençoa em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Deus, como eu disse para você, não precisa de geografia, não precisa de matemática, não precisa de quadro. Deus não precisa da aprovação de ninguém para te abençoar. Ele não precisa nem da aprovação, nem da desaprovação. Esteja o seu pai desaprovando você, esteja todo mundo dizendo que não vai dar certo, você não vai conseguir, mas se a palavra está dizendo eu vou fazer, então Ele faz. Se a palavra está dizendo que Ele vai te abençoar, então Ele vai te abençoar, em nome de Jesus. Então nós estamos vivendo dias de renovo. Eu não sei se você está observando, mas essas igrejas que não estão renovando, não estão transformando, essas igrejas que estão na mesma pegada, e essas pessoas que estão na mesma vibe, elas estão caindo, elas estão afundando. Porque não existe pastores ruins, existem pastores desanimados. Não existe povo ruim, existe um povo desanimado, um povo que quando chega no deserto, eles querem voltar para trás. Então nós estamos vivendo dias que você tem que entender. Olha só para mim, pega essa chave. Ei, pega essa chave, entenda isso. Nós estamos vivendo dias que a sua agenda não significa nada. A sua agenda, os seus planos, os seus projetos não significam nada. Sabe por quê? Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho para vós. Sabe por quê? Porque os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos. O homem pode fazer plano, mas a resposta certa, ela vem de Deus. É Deus que traz a resposta, é Deus que faz o impossível acontecer. Então você tem que entender que hoje nós não andamos mais pela nossa agenda. A nossa agenda não significa mais nada. Nós vivemos sim agora pela agenda de Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer no nosso futuro, mas o nosso futuro não é incerto quando ele está na mão de Deus, quando Deus está tomando conta, quando nós fazemos do Senhor verdadeiramente o nosso pastor, Ele não nos deixa faltar nada. Às vezes o que precisa realmente é nós confiarmos, é entregar, sabe, as nossas vidas na mão de Deus, e dizer: Deus, eu estou entregando minha vida nas tuas mãos. Por quê? Porque os teus caminhos são melhores que o meu. Os teus caminhos são melhores que o meu. O Senhor sabe que eu não sei, o Senhor pode aquilo que eu não posso, o Senhor fala aquilo que eu não consigo falar. Por mais
expert que eu seja, por mais entendido, por mais que eu tenha estudado, trabalhado, por mais que eu tenha lutado, todo o conhecimento que eu adquiri é nada. Então eu prefiro entregar minha vida nas tuas mãos, eu prefiro me entregar ao governo de Deus. Veja, nessa noite o Espírito Santo está dizendo para você: deixa eu governar a sua vida, deixa eu governar a sua vida, não atrapalhe nos planos que eu tenho para você. Deus tem planos para cada um de nós. O que nós estamos tentando fazer a igreja entender é que você é conhecido por Deus antes mesmo de você nascer. Você estava no ventre da sua mãe e Deus já te conhecia. Os seus dias já estavam contados, mas Deus já tinha uma história para você. Nós aqui nesse mundo somos como um grande relógio. Cada relógio tem uma série de mecanismos, uma série de peças, e cada peça daquele relógio tem uma função. Se você arranca uma delas, ele já não funciona direito. E eu me nego a crer que um Deus tão grande e tão poderoso tenha feito tantos planos e tenha feito tantas promessas para um povo tão pequeno como nós, que não pudesse cumprir. E é por esse motivo que eu tenho certeza que tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu guardar a sua casa, Ele vai guardar a sua casa. Se Ele prometeu guardar a sua entrada e a sua saída, Ele vai guardar a sua entrada e a sua saída. Se Ele prometeu abrir para ninguém fechar, Ele abre e ninguém fecha. Se Ele prometeu fechar, ninguém abre. Se Ele prometeu que vai estar contigo todos os dias da sua vida, então não temas, não temas, só se lance, só se entregue e só diga para Ele: Deus, a minha vida é sua. Você tem coragem nessa noite de abrir os seus lábios e profetizar comigo e dizer comigo: Deus, a minha vida está nas tuas mãos, porque aquilo que eu não sei, o Senhor sabe, aquilo que eu não posso, o Senhor pode, a porta que eu não consigo abrir, o Senhor abre. A minha vida é tua, eu pertenço a ti e eu viverei promessas, eu serei blindado, guardado, protegido pelo poder do Espírito Santo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós viveremos promessas, nós veremos milagres, nós veremos transformação. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida, contra a minha casa, porque eu confio em Ti. Diga: eu escolhi habitar em Ti. Eu escolhi fazer do Senhor o pastor da minha vida. Eu coloco o governo, o controle, o comando da minha vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. E não se detenha. Entregue sua vida nas mãos de Jesus. Deixa Jesus estabelecer na sua vida a agenda dele. Quando ele diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele prometeu a Abraão que Abraão seria pai, e pai de muitas nações. Mas a mulher de Abraão já tinha mais de 70 anos, e ela ainda não tinha filho, porque ela era estéril. Abraão estava com 90 anos, e lá no deserto, Sara teve a felicidade de abraçar o seu filho. Lá no deserto, ela abraçou e beijou o seu filho Isaac. Sabe por quê? Porque eu torno a repetir: para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Assim como Deus abençoou o novo, Deus abençoou o velho. Não tem idade para Deus abençoar. Sara tinha 75 anos quando Isaac nasceu. Abraão estava com 90 anos quando Isaac nasceu, e nasceu lá no deserto, numa terra seca, árida, que ninguém dava nada, que ninguém acreditava. Mas para Deus não haverá impossível. Ele faz milagres em qualquer lugar, seja no oásis, seja no deserto, seja no mar vermelho, seja na fornalha, seja na cova do leão. Aonde for, Deus, Ele faz milagres quando a sua vida está na mão dele. Quando você confia, quando você acredita, quando você deposita nele a sua esperança. Veja, ainda não é o fim. Nós temos que tomar muito cuidado com os finais de estradas.
Como eu estava dizendo na quarta-feira, tome cuidado com finais de estradas, porque às vezes esses finais não são realidades. Você chega no final de uma estrada e pensa: ó, acabou, não tem mais jeito, está tudo terminado, está tudo acabado, é o meu fim. Mas como perceber que você chegou no final da estrada verdadeira? Como perceber? É quando tudo dá certo. É como Billy Graham declara. Billy Graham, ele diz que ele leu toda a Bíblia, e no último livro ele descobriu que sempre tudo dá certo. Quando chega no final, sempre dá certo, tudo dá certo. Você vai perceber que chegou no final da sua caminhada, chegou no final da sua história, quando você perceber que tudo deu certo. Enquanto não deu certo, enquanto não aconteceu, não é o final, não é o final. O final é só quando você morre. Já ouviu aquela frase que enquanto há vida, há esperança? Enquanto existe vida em nós, existe esperança. Então enquanto houver fôlego de vida em você, ainda há esperança. Se Deus não falou para você que é o seu fim, que a sua história terminou, então não acredite naquilo que Satanás vai tentar colocar na sua cabeça. Nós não andamos mais em perspectivas humanas, nós não andamos mais ouvindo aquilo que o médico falou, aquilo que o psicólogo falou, aquilo que o coach falou, aquilo que os nossos parentes, amigos e irmãos estão falando para nós, que não vai dar certo, a gente não vai conseguir. Não, 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 não. Hoje nós vivemos segundo a palavra, segundo a promessa. Se Deus está falando que Ele faz, Ele faz. Se Deus está falando que Ele abençoa, Ele abençoa. Sabe, aquilo que você vê não significa que Deus não está trabalhando na sua vida. Mesmo que você não saiba como será o seu futuro, quando você conhece Jesus, você acredita que o seu futuro, ele vai ser um futuro bom. Mesmo que você não tenha todas as respostas às perguntas que você está fazendo, mesmo assim você confia. Isso é confiar, isso é acreditar, isso é depositar a sua força, a sua fé, a sua esperança em Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para te sacudir, para te balançar, para dizer para você que não é o seu fim, para você não desistir, para você não voltar atrás, para você não recuar, porque você não precisa de forças. Às vezes quando a pessoa está no deserto, ela quer sair do deserto, assim como aquelas pessoas que se encontram na areia movediça. Você sabe que quando você está numa areia movediça, quanto mais força você faz, quanto mais você se mexe, mais você afunda. Então existem pessoas que quando estão no deserto, elas tentam fazer força, tentam ajudar Deus, para Deus tirar elas de lá, tentam trabalhar até mais tarde, tentam estudar mais, tentam se esforçar mais, mas Deus não vai te abençoar pela força que você está fazendo. Aliás, Deus, Ele não nos abençoa pelos nossos méritos, Ele abençoa pela graça. Você sabe o que é graça? Graça é um favor imerecido. Graça é uma providência de Deus que Ele já providenciou antes mesmo de nós nascermos. Providenciou a salvação, a saída, a cura, a libertação. Isso é graça. Graça são coisas que já estão providenciadas para você, já estão preparadas, separadas para você. Por isso que Deus, Ele diz: olha, entrega o controle da sua vida na minha mão, deixa eu fazer, não me atrapalhe. Você não vai precisar ficar fazendo força. É como eu disse, Deus, Ele vai te abençoar porque você permaneceu com Ele, porque você creu nele. O que Davi tinha para se tornar rei? Nada. Davi, ele só gostava de habitar no esconderijo do Altíssimo. Davi, ele só se alegrava em estar na casa de Deus. Mas Davi não tinha bacharelado, PhD, mestrado. Davi não tinha nada disso. Quais eram as qualificações que José tinha para se assentar no trono ou no governo do Egito? Nenhuma. Ele era um rapaz comum, mas ele preferiu ser fiel a Deus do que se entregar à prostituição, do que se entregar ao adultério. Ele preferiu confiar na palavra e viver uma vida de santidade, viver aguardando e esperando a bem-aventurada esperança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
que ele sabia que cedo ou mais tarde iria se manifestar na vida dele. Problemas não é sinônimo de que Deus não está com você. Não é. E pelo contrário, só para terminar, às vezes Deus, ele até permite que nós venhamos viver problemas. O livro de Samuel, só para terminar, vocês me dão mais 5 minutinhos? Sim ou não? Ixi, tem um monte de gente tudo desanimado. Eu acho que a palavra não está surtindo efeito. Tudo com sono, cansados. Você me dá mais 5 minutinhos? Se o Espírito Santo não estiver falando no seu coração, eu não vou continuar não. Amém? Se você não estiver sentindo sua alma queimar, arder, incendiar, ou é porque você está frio pra caramba, seus ouvidos já tem comissão, você já está assim, ó, cri, 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 que o que importa para você é ficar ouvindo as más notícias do mundo lá fora. Por isso que você está caído, quebrado, derrubado, fracassado, falido. Sabe por quê? Porque você dá mais ouvido às mídias, às redes sociais. Você presta mais atenção no TikTok, no Facebook, no Instagram, do que na palavra. Você vai viver se arrastando. E presta atenção, se está ruim vai piorar. Sabe por quê? Porque Deus vai aumentar o sofrimento, vai aumentar a escassez. Então a palavra diz que Penina, sua rival, provocava e humilhava uma mulher chamada Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse o quê? O Senhor não permitia que ela tivesse filho. Você conhece a história de Ana e Penina, mulher de Eucana? Naquela época, a mulher que não gerava filhos não tinha valor nenhum. Não tinha, era estéril. E o homem, ele queria continuar a sua descendência, queria filhos para poder colocar o seu nome, o nome dos seus pais, dos seus avós, e manter assim a genealogia da sua família. E ele se casou com uma mulher chamada Ana. Ele amava essa mulher de paixão, mas só que essa mulher, ela não gerava filhos. Agora, por que ela não gerava filhos? Presta atenção, igreja, pega essa chave. Ela não gerava filhos porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Deus fechou a madre de Ana, e ela não dava filhos. Aí o marido dela, o que fez? Foi e arrumou uma escrava, e essa escrava se chamava Penina. E todos os anos, se você ler a história, todos os anos Penina dava um filho a Eucana. Eucana, né? Todos os anos. Mas só, não sei, mas você sabe que mulher é um bichinho assim, que quando quer ser terrível, é terrível, não é verdade? E ela fazia questão, principalmente de esfregar na cara de Ana, que ela tinha gerado um filho. Ela tinha gerado. Ela olhava assim para Ana e falava assim, ó, aqui ó, eu dei mais um filho para ele, ele se deitou comigo. Sabe aquelas mulheres, aquelas amantes, que faz questão de chegar e ligar para a esposa e dizer assim, olha, ele estava aqui comigo, ele dormiu comigo, eu peguei ele, está vendo, isso aqui foi ele que me deu. Penina era do mesmo jeito, e não podia se separar. Não era como no dia de hoje, você vai, mete o pé na bunda do cara e manda ele andar. Naquela época não podia. Uma que ela não podia ter filho, então homem nenhum ia querer ela. E sabendo que ela já havia se deitado, já havia se casado com outro homem, piorou de vez. E ela ia ficar onde? Na casa de quem? Quem ia tomar conta dela? O pai não aceitava de volta, a mãe não aceitava de volta. Então ela era obrigada, mesmo sendo amada, ser afrontada por Penina. E todos os anos ela a mesma coisa, todos os anos. Sabe o que é você ver uma pessoa todos os anos crescer? Sabe o que é você ver uma pessoa todos os anos ser abençoada? Você tem a impressão que ela está sendo abençoada, ela está trocando de carro, está melhorando a sua empresa, está melhorando a sua casa, está comprando casa,
o comércio dela está crescendo. Aí você olha para você e diz assim: poxa, mas eu sou um homem de Deus, eu vou na igreja, eu dou o meu dízimo, e eu olho para a minha vida, e a minha vida amarrada, os meus caminhos trancados. Aí você começa a ter aquela sensação que Deus, Ele prefere abençoar o ímpio, o pecador, do que aquele homem que é justo. Mas não é nada disso. É que quando Deus Ele quer fazer algo na nossa vida, além da curva, acima das nossas expectativas, não o natural, mas Ele quer fazer o sobrenatural nas nossas vidas, Ele aumenta a escassez, Ele aumenta a aflição. É incrível. Mas é como eu disse no início da reunião para você: todos os homens que Deus quis promover, todos os homens que se tornaram heróis, estão escritos aqui, ó. Deus levou para o deserto, eles passaram por escassez, passaram por momentos difíceis, porque o que Deus gosta de fazer não é o natural. Deus, Ele gosta de fazer o sobrenatural, porque senão Ele não é Deus. E se Ele permite que uma pessoa passe por desertos, passe por alguns processos, é porque Ele sabe o que existe aí dentro. Aí dentro tem um homem, aí dentro tem uma mulher, aí dentro tem um leão, aí dentro tem uma pessoa que pode tudo, muito mais. Aí dentro tem uma pessoa que tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, você tem a palavra, você tem o Evangelho, você tem o nome de Jesus, você tem vida, você tem força. E se o Espírito de Deus está em você, tudo aquilo que está em volta de você ressuscita, porque o Espírito de Deus que habita em nós ressuscitou Cristo Jesus. Ele pode ressuscitar qualquer coisa que está em volta de você. Então Deus, Ele só leva para o deserto quando Ele quer exaltar as pessoas nos montes, quando Ele quer fazer na vida dela, além da curva, o sobrenatural, o excelente. Então Ele não permitia que Ana gerasse, mas Penina sim. Mas o que Penina gerava era natural, porque as mulheres daquela época nem menstruavam, sabia disso? As mulheres do passado não tinham problema com menstruação, porque era um filho atrás do outro, então não dava tempo nem delas menstruar, meu. Todo ano era um filho, todo ano era um filho. Então elas não sabiam nem o que era menstruação, o que era dor de menstruação, não sabia, não tinha cólica, não tinha nada. E com o passar do tempo elas estavam tão acostumadas que elas iam andando assim e a criança caía. Eita, tive mais um filho. Valei-me Deus. Então Penina tinha aquilo que era natural, que nem parente, amigo, familiar seu estão conquistando, estão tendo aquilo que é natural. E você olha e acha que o que está acontecendo na vida deles é sobrenatural. Não é. O sobrenatural, o excelente, o extraordinário, Deus tem guardado para você. Porque aquela situação começou a se tornar tão cômoda para Ana, que ela se desesperou a tal ponto de correr para o santuário. Mas dessa vez ela foi para o santuário de uma forma diferente, porque todos os anos ela ia, mas ela ia e chorava, se sentia afrontada por Penina. Não, mas aquele ano foi diferente. Ela já estava no limite, ela não aguentava mais, ela não suportava mais aquela situação de humilhação, ver aquela mulher humilhando, pisando. Ela disse: chega, basta. E ela foi para o templo. E a palavra diz que ela chegou no templo e ela não sabia fazer outra coisa a não ser chorar. E ela chorava, 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 chorava. Quando o sacerdote passou, o Eli passou e viu Ana chorando, perguntou para ela: vem cá, mulher, você já está bêbada? A essas horas do dia você já está embriagada? E ela disse: não, não estou embriagada. É o meu coração que está dilacerado, é o meu coração que está triste. E contou a situação para Eli. E a palavra diz que naquele mesmo dia ela fez um voto com o Senhor. E ela disse assim: olha, se o Senhor, meu Deus, me dê um filho, esse filho será teu, esse filho vai te servir de dia e de noite. Eu vou colocar essa criança nas tuas mãos para que ela seja um servo do Senhor. E depois que ela fez esse voto, a palavra diz que não demorou muito tempo, ela engravidou. E ela deu à luz a um dos maiores profetas do Velho Testamento. Você já ouviu falar de Samuel?
Deus não queria dar qualquer coisa para Ana. Deus não queria dar qualquer filho para Ana. Não, Deus, Ele queria dar um filho excelente. Deus queria fazer o sobrenatural. Deus queria dar para ela um filho que viesse brilhar, que viesse ser usado nas mãos dEle, que viesse consagrar homens, reis, príncipes, como Ele consagrou Davi, como Ele consagrou Saul. Então às vezes a gente fica pensando que é Deus que não quer fazer nas nossas vidas, mas é mentira. Deus, Ele quer fazer, Ele pode fazer. E quanto maior a escassez, melhor é. Porque se essa escassez não te levar de fato e de verdade aos pés do Senhor, então você está perdido. Essa sua dor só vai aumentar, esse tormento só vai aumentar, essa escassez só vai aumentar, enquanto você não perceber que a sua vida verdadeiramente tem que estar nas mãos do Senhor, que você tem que fazer de Jesus o CEO da sua vida, o sócio majoritário da sua empresa. Enquanto você não descobrir que você realmente tem que nascer de novo, não viver mais a sua agenda, mas procurar viver a agenda de Deus e dizer: sim, Senhor, eu me rendo a Ti. Ele não vai conseguir fazer o extraordinário na sua vida, e Ele pode. E se você crê que Ele pode, então eu gostaria que nessa noite você colocasse a mão no seu coração. E eu vou te dar 2 minutinhos, enquanto o instrumental ele vai ministrando, ele vai tocando em cada um de nós. Eu vou te dar 2 minutinhos para você fazer uma oração de entrega, uma oração de reconhecimento, reconhecendo que a sua estrutura é pó, barro, cinza, lodo, que você já deu murro em tantas pontas de faca, que você já teve tantas decepções, e tudo isso porque você quis tomar o controle da sua vida. Quando a coisa ficou feia, quando a coisa ficou preta, você quis tomar o controle da sua vida, você quis vencer, quis fazer, quis prosseguir com as suas forças, e nessa você acabou até se afastando de Deus. Mas você não vai ser abençoado pelas suas forças, você vai ser abençoado pelo poder de Deus, porque a palavra diz que aos seus amados, porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, lhe mostrarei a minha salvação. Deus, Ele vai mostrar a sua salvação quando você definitivamente escolher habitar com Ele, se apegar a Ele. Deus, Ele vai te mostrar a salvação quando definitivamente você resolver habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar embaixo da sombra do Onipotente. Então eu quero que você nesse momento faça essa oração. A palavra diz lá no Salmo 34 versículo 8: provai e vede que o Senhor é bom. Ei, igreja, ei, provai e vede que o Senhor é bom. Prove, experimente largar o controle da sua vida nas mãos de Deus, confiar nele, acreditar nele, provar e ver que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada faltará aos que o temem. Ele não vai te deixar faltar nada. Os filhos dos leões passam necessidade e sofrem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de alguma coisa. O Salmo 23 versículo 3 diz: o Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos. Só o Senhor para te guiar por caminhos certos. Há caminhos para o homem parece ser direito, mas o final deles é a perdição. Só existe um que pode te conduzir por caminhos certos, e esse um é o Senhor. Então o Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele prometeu. É o Senhor que promete fazer isso nas nossas vidas. O livro de Jeremias capítulo 17 versículo 8 diz que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor.
porque Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano da sequidão não se perturbam, nem deixam de dar os seus frutos, porque Deus cuida, Deus trata, Deus alimenta, Deus não deixa faltar nada. O livro de Isaías também, capítulo 40, versículo 28 diz: o Senhor, ó Deus eterno, Ele criou os céus e a terra, Ele criou o mundo inteiro, e Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados Ele renova as forças e enche de energia aos fracos. Aos cansados Ele dá novas forças e enche de energia, de força, de vigor todos aqueles que estão fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor renovam sempre as suas forças. Eles voam nas alturas como águia, correm e não podem se cansar, porque o Senhor é a sua força. Então diga: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, e eu sei que eu estou seguro, em nome de Jesus.